Esse é um vídeo que você provavelmente pode escutar como um podcast. Eu vou simplesmente comentar algumas coisas que apareceram na minha cabeça na semana de brisas, assim, coisas que eu esbarrei com. Uma novidade pessoal também quero te contar. Uma história de infância que eu acho que é uma coisa que eu carrego comigo até hoje, assim, e me inspira, assim, de vez em quando. Então vai ser um vídeo meio aleatório. Eu provavelmente vou colocar ele na categoria Brisas THs, porque eu já fiz um vídeo que era Brisas THs, onde falava de assuntos aleatórios. Aí eu também lembrei, enquanto eu tava gravando o podcast hoje, de uma coisa que é um grande arrependimento meu de época de faculdade, que eu queria compartilhar contigo, porque se você ainda estiver na faculdade, talvez seja, sei lá, alguma coisa útil pra refletir sobre. Mas vamos lá, a primeira brisa aleatória sobre algo que tava muito na minha cabeça essa semana foi por causa de um post da Maria Eduarda que eu vi no LinkedIn, onde ela basicamente questionava essa coisa de empresas colocarem em vagas de emprego que a pessoa tem que saber trabalhar sob pressão. Isso é uma coisa que sempre me gerou estranheza, então foi muito bom ver esse post, porque foi aqueles momentos, sabe que alguém nas redes sociais simplesmente diz algo que você queria dizer? E eu acho que foi aquele momento, assim, eu acho que eu sempre notei esse incômodo, mas eu nunca tinha empacotado ele de alguma forma, como um post, como uma reflexão. E foi muito lindo ver isso, porque eu sempre penso que, cara, nós sabemos que todo o trabalho, toda a profissão vai ter a sua parcela de estresse, vai ser provavelmente uma coisa que não consegue ser isenta de pressão. Mas a sensação que eu sinto hoje em dia é que tem muitos ambientes de trabalho que são tão tóxicos e que exploram as pessoas no sentido de põe alguém para trabalhar 10 horas, sabe, por dia, 12 horas por dia, sendo que não é o que tá no contrato, não é o que foi acordo. Eu não sei se você já sentiu isso, mas tipo, eu já trabalhei em lugar em que se eu saísse uma hora depois, às vezes eu me sentia culpado, sabe, porque eu só saí uma hora depois. E isso foi normalizado, de certa forma. Muitas vezes, inclusive, quando se trata de agência de publicidade, agência de design, isso acontece com bastante frequência. E existe um lado meu que pensa, mas pô, peraí, se a empresa sabe que o ambiente tem muita pressão, será que a empresa simplesmente não está sendo sincera e está sendo honesta em admitir aquilo na vaga? Mas aí vem um outro pensamento que é, mas peraí, será que então essa empresa não precisa rever os processos, rever os sistemas, rever coisas antes de estar contratando uma pessoa? Se ela sabe que no final essa pessoa vai ser mais uma engrenagem nesse sistema que não funciona atualmente. Mas enfim, dá pra levar isso pra muitos lugares. Eu fico inclusive super curioso de escutar um contra-argumento, de fato alguém que trabalha em recursos humanos e que diga, não, é realmente muito importante colocar isso, porque blá blá blá, eu fico super curioso. É sempre bom estar aprendendo e escutando perspectivas novas. E agora eu queria entrar na segunda brisa aleatória, que é uma história de infância, que eu lembrei recentemente. Se você assina minha newsletter, você talvez já tenha recebido essa reflexão. Quando eu era pequenininho, eu tinha que escrever de lápis, porque a professora não deixava escrever de caneta. Era tipo uma regra da sala. Até que as pessoas que começam a escrever e erram muito pouco, ganham a permissão de escrever de caneta. Era meio que um ritual de transição das pessoas, sabe? Você meio que... É quase como um Pokémon, você evolui, assim. E eu lembro quando eu era pequeno, eu queria muito chegar nessa fase de que eu posso escrever de caneta. Era quase como se eu fosse ganhar um superpoder, sabe? Eu ia chegar ao nível das pessoas que podem já escrever de caneta. Elas escrevem tudo certo, entre aspas. Então eu passei mó tempão mega esforçado, assim, escrevendo cada coisinha no lápis, focadão, porque, pô, eu tinha que chegar nesse nível em que eu não errava mais. E eu lembro até hoje de quando eu consegui essa perfeição. Tipo, Thiago, agora você pode escrever de caneta. E eu lembro, assim, da minha tensão de segurar a caneta e olhar pra folha em branco e pensar, Thiago, agora você nunca mais pode errar, sabe? E eu lembro tão claramente, assim, de quando eu cometi meu primeiro erro e eu pensando, errei. E eu olhando, assim, do tipo... E agora, sabe? Eu não parei pra pensar nisso. O que acontece se de fato eu errar? Será que, sei lá, o Ministério da Caneta meio que veio me buscar? Eu não sei o que acontece, sabe? Mas foi um momento interessante que eu percebi que, caraca, a turminha da caneta também erra. E eu sei que isso pode ser levado pra várias analogias de vida adulta sobre como pessoas que talvez já estejam em algum lugar que você quer chegar também cometem erros e tal. Mas eu só vou terminar essa brisa por aqui, só porque eu acho que é uma história engraçada. É uma parada que eu lembro e eu fico pensando, nossa, que engraçado, cara. Criança... Quando tem essas descobertas aleatórias, não sei, são experiências legais de guardar, sabe? E falando em coisas que eu fazia quando eu era criança, eu vou trazer a novidade, que eu comentei uma novidade pessoal. Eu voltei a nadar, pra quem não sabe. Inclusive isso é muito esquisito se você só me conhece pelo Tira do Papel. Mas eu fazia muito esporte. Eu cogitei fazer educação física na época da faculdade. Eu jogava futebol com bastante frequência e eu nadava. Então, agora eu voltei a nadar e eu tô muito contente. Tem uma piscina aqui perto de casa, uma piscina super legal. E tá sendo legal me reaproximar desse hábito antigo, que foi de certa forma simulado pelo fato de que eu comecei a jogar futebol recentemente também. Até pra contextualizar, se você não sabe, as coisas aqui em Londres já voltaram. Digamos que a vida está bem próxima do normal. Então agora esses lugares já estão abrindo.
e tem certas restrições sim, mas tá todo mundo podendo voltar a fazer esporte. Então é uma novidade legal, aleatória, nem é uma brisa na verdade, é só uma novidade aleatória. E a última coisa que eu queria trazer pra cá, que é uma conversa que eu tive recentemente gravando podcast com o Lucas, a gente gravou um episódio hoje, e eu comentei que um dos maiores arrependimentos que eu tenho da época da faculdade é que eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade ou muito medo de ir pra conversas sobre algum assunto específico, sem ter uma resposta certa, sem ter algo empacotado que mostra o meu ponto de vista que eu já estabeleci. Eu acho muito louco isso, porque hoje em dia uma das minhas maiores fontes de ideias e de criação são conversas. Eu parto muito de conversas, de perguntas, sabe? Eu saio de dúvidas minhas para às vezes gravar uma live espontânea no Instagram, ou eu entro na comunidade do podcast, no Discord, e a gente tem trocas, e eu abro perguntas, e eu escuto perspectivas que eu não conhecia. E é muito, muito bom e me alivia, sabe, ter essa noção de que eu posso não só entrar na conversa sem saber, sabe, sobre um assunto, eu posso simplesmente abrir esse tema e tá tudo bem eu ser essa pessoa que vai fazer perguntas. Isso não me faz uma pessoa superior ou inferior a ninguém. E isso é uma coisa muito legal. E sair da conversa também. Eu posso, de fato, sair de uma conversa onde eu vou ter vários aprendizados, onde as pessoas vão compartilhar suas perspectivas, sem sair com esse conhecimento máximo, arredondinho, sabe? O importante é que vai haver algum tipo de progresso. Eu acredito muito que perguntas ajudam a gente a trazer, né, coisas para a nossa realidade, contextualizar o que a gente lê, o que a gente aprende, o que a gente ouve. Eu acredito que escutar as outras pessoas nas conversas ajudam a pegar perspectivas novas sobre temas que a gente basicamente só tem muitas vezes a nossa perspectiva. E esse é um arrependimento que eu tenho da época de faculdade. Eu acho que como eu estudei design, muitas vezes isso acontece na indústria criativa no geral, né? Existe um certo ego envolvido em muitas conversas, sabe? Tipo, todo mundo quer parecer que entende tudo, que é muito... Eu tô falando que é todo mundo, mas muitas vezes rola essa pressão de você saber das coisas e você ser aquela pessoa que, sabe, tem sua opinião formada. E eu sentia muito essa pressão, assim. Então é uma coisa que, quando eu olho pra trás, eu penso, putz, eu teria aprendido, sabe, tanto se eu estivesse simplesmente disposto a expor que, poxa, eu realmente não tenho uma opinião formada sobre isso, o que você acha? E escutar as pessoas, as perspectivas diferentes das pessoas. Então, se você estiver na faculdade ainda, essa é uma coisa que eu me senti um velho agora falando isso, né? Tipo, na minha época da faculdade, e eu queria te agradecer por ter ficado aqui até o final. E aproveitando, não sei se você sabe, mas o meu livro foi pro ar. Eu tenho um livro ilustrado, um livro em capa dura, que agora tá no ar e você pode garantir a primeira edição. Se você entrar no link que tá aqui embaixo, eu vou colocar o link na descrição também, tiradopapel.com/livro, você consegue encontrar o meu livro. É uma jornada de criatividade, basicamente, desse personagemzinho que quer tirar um projeto do papel. E vai ser meio que o passo a passo, não só considerando as coisas ferramentais, as coisas técnicas, digamos, os desafios de tirar algo do papel, mas a parte psicológica também, aquela parte em que a gente sente medo, em que a gente tá com receio do que as pessoas vão pensar, que a gente tá sendo perfeccionista. Então é um livro que trata muito esses tópicos. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final e até a próxima.